Então, vamos ver como a gente descobre se um número é primo por meio de um programa em Python. Tá? Então, vamos supor que a gente tem o seguinte problema. A gente quer fazer um programa onde o usuário vai digitando vários números e para cada número a gente vai dizendo se esse número é primo ou não é primo. Tá? Como a gente poderia fazer isso? Vamos abrir aqui um novo arquivo. Teria que ser algo do tipo, vamos supor um número. O usuário vai digitando números positivos. Então, vou fazer n recebe um inteiro, input, digite um número inteiro. Ele vai digitar aqui um número inteiro. Daí a gente vai fazendo o seguinte, enquanto esse número inteiro digitado é maior que 0, a gente faz o seguinte, se o número é primo, né, se é primo o n, né, se o n é primo, daí print n, vírgula, é primo. Vou botar o ponto de exclamação para ficar bem feliz. E, caso contrário, a gente imprime que n não é primo. E vou colocar uma carinha triste aqui. Infelizmente, o número não é primo. Tá? E a gente vai repetindo isso. Daí, depois que faz para 1, a gente lê mais um no outro número aqui. Na verdade, vou fazer assim. Eu vou colocar para ler aqui logo no começo. Não, vamos deixar daquele jeito. Vou colocar no final, porque senão eu vou ter que fazer um teste a mais. Assim a gente vai ficar um pouquinho melhor. Depois vocês podem tentar reorganizar. Tá? Então, aqui a gente começa com um determinado número digitado pelo usuário. Daí, enquanto esse número aqui for maior que 0, a gente vê se é primo. Se for, a gente imprime que é primo. Caso contrário, a gente diz que não é primo e lê mais um número ali do usuário e fica nesse loop enquanto o usuário digita números maiores que 0. Quando o usuário digitar um número igual a 0 ou negativo, ele cai fora desse while. Muito simples, né? Resolvemos o problema? Quase, né? Eu simplesmente escondi para debaixo do pano, na verdade, para essa função é primo, a parte mais complicada aqui, que é exatamente definir se o número n é primo ou não. Então, para isso, a gente vai ter que definir aqui uma função, implementar essa função é primo, né? Então, eu vou definir aqui a função é primo, que ela recebe como parâmetro um número x aí, qualquer, e ela vai ter que devolver verdadeiro ou falso, de acordo com se aquele número é primo ou não. Como que a gente pode verificar se o número é primo, né? Um método que a gente pode fazer é ir dividindo ele por todos os números, 2, 3, 4, até chegar no número x, e ver se algum deles divide. Se algum deles divide, né, algum número maior que 1, estritamente maior que 1, e menor que o próprio x, se algum deles divide, daí ele não é primo. Né? Divide significa que o resto da divisão inteira é 0. Né? É um divisor inteiro. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos chamar esses números de fatores. Né? Então, eu vou começar com o fator 2, e daí a gente vai vendo se cada um desses números divide. Então, eu vou fazer o seguinte. Enquanto o resto da divisão do número, não é n, é x, né? Aqui dentro da função é primo, o valor é x, né? Aqui x. Então, enquanto o x, o resto da divisão de x pelo fator, se for diferente de 0, né? Então, eu tenho, se for diferente de 0, eu tenho que continuar indo para o próximo fator, buscando por alguém que divide. Se for igual a 0, já não é primo, eu posso cair fora do while e dizer não é primo, né? Então, eu vou continuar no while enquanto eu não encontrei um divisor, né? Só que eu vou fazendo isso, né? Então, eu vou fazer, enquanto o fator não divide aqui, eu
vou para o próximo fator, quem sabe o próximo fator, o fator recebe fator mais 1, quem sabe o próximo divide, né? Eu vou repetindo esse while aqui, mas note que se o número for primo, ele vai sempre subindo fator igual a fator mais 1, quando que eu paro, né? Então tem que ter um outro critério de parada. Então eu vou colocar no while, eu quero que você repita enquanto não encontrei o divisor e também enquanto o fator é menor que o x, né? Porque se o fator chegou lá no x, eu já posso parar. Na verdade, eu não preciso ir até o x, né? Porque na pior das hipóteses, qual é a divisão que pode dar o menor número possível? Quando eu estou na metade do x, se eu dividindo o x pela metade do x, vai dar 2, né? Se for um número par. Se for um número ímpar, vai dar quase 2, não vai dar 2. Então eu posso ir só até x sobre 2, né? Porque se até x sobre 2 não encontrei um fator, não é depois do x sobre 2 que eu vou encontrar outro fator, porque depois do x sobre 2, dividindo aquilo pelo x vai dar um número menor que 2, entre 1 e 2, então não vai ser um número inteiro. Então eu posso ir só ter essa condição de parada aqui, que fator menor igual a x sobre 2. Na verdade, depois vocês podem pensar mais se tem um número ainda menor que x sobre 2, que a gente poderia ir só até ele. Isso aí fica a direção de casa pensar um pouco mais sobre isso. Tá? Então, estamos aqui. Então, nesse while aqui, a gente vai repetindo e a gente vai cair fora do while por dois motivos. Ou porque essa primeira parte aqui deu falso, ou porque essa segunda parte deu falso. Se a primeira parte foi falsa, ou seja, aqui, se o x, resto da divisão de x pelo fator, se isso aqui é igual a 0, daí não é um número primo. Então eu posso devolver falso. Devolva falso, porque se encontrou uma divisão que deu exata, né, um divisor, então não é primo. Então, tudo bem. Aliás, aqui acho que a gente tem que ir até o x dividido por 2, né? Menor ou igual a x sobre 2. Tá. Então, nesse caso aqui, devolve falso. Caso contrário, eu vou botar tabs aqui. Isso. Caso contrário, else, return true. Por quê? Porque se eu cheguei até o final desse while aqui e não encontrei nenhum fator cuja divisão desse exata, significa que o número é primo. Então, nesse caso aqui, eu devo devolver verdadeiro, indicando que o número é primo. Tá? Então, vamos ver se a coisa funciona agora. Para isso, eu vou mandar executar aqui, vamos compilar, ver se tem algum erro de compilação, né? Então, vou salvar, eu vou chamar de primos. Encontrei um erro de compilação. Aqui, às vezes eu esqueço esses dois pontos aqui na condição do while. Tá? Vamos ver se tem mais algum outro erro de compilação. Ok, pode salvar. Não tem. Então, digite um número inteiro. Eu vou digitar o número 10. Opa, deu um erro. Vamos ver qual que é o erro aqui. O erro ele falou que o nome é primo não está definido. Isso que deu na linha 5. Então, na linha 5, que é esta linha aqui, ele diz que ele não conhece a função é primo. Vamos definir a função é primo aqui em cima. Acho que isso vai resolver o nosso problema. Vamos compilar novamente. Digite o número inteiro. 10. Isso resolveu aquele nosso problema, né? Ou seja, eu estava usando a função é primo, eu estava usando ela antes de ter definido. Então, colocando a definição da função ali em cima é primo, quando ele chega aqui, a função é primo já está definida. E ele disse, 10 não é primo, o que está certo, 10 não é primo, né? Porque a gente viu que 10 é 2 vezes 5, tem esses dois divisores primos. Digitar outro número. 20 não é primo, 8 não é primo, 9 não é primo, porque 9 é 3 vezes 3, 7 é primo, deu certo. 6 não é primo, 5 é primo, 4
não é primo. 3 é primo. Vamos ver uns números maiores aqui. 11. 11 é primo, 12 não é primo, 13 é primo, 14, 15, 16. Ah, vamos pegar aquele número grandão que eu tinha visto ali, ó, esse número aqui que ele, quando eu calculei a multiplicidade por fatores primos, ele disse que esse aqui é um dos fatores. Então, vamos ver se esse aqui realmente é um número primo. É um número bem grandão, né? Ó, 654.923 é um número primo, é um primo grande. Vamos ver se funciona para o 2. 2 é um caso aí meio problemático, né? Diz que 2 não é primo. Aí depende da sua definição se... Não, 2 é primo, né? Então, se 2 é primo, a gente precisa tratar ele... Pelo menos esse meu algoritmo não está capturando o 2. Então, a gente tem duas formas, uma forma complicada e uma forma simples. A forma complicada é a gente alterar esse algoritmo de forma que para o 2 ele acabe devolvendo true também. Eu vou fazer agora uma forma mais simples e fica de lição de casa a forma mais sofisticada. A forma simples é simplesmente você colocar aqui if x é igual a 2, return true. Né? Fazendo isso aqui, executando agora, se eu der 4, não é primo, 3 é primo, 2 é primo. Tá? Então, ele está funcionando aqui por 2, mas o 2 eu estou tratando como um caso excepcional, um caso separado. Por isso eu introduzi esse if aqui. Né? Não é a forma mais elegante. A forma mais elegante é ter um algoritmo genérico que funcionasse para todos os casos. Né? Mas teria que pensar mais sobre como fazer isso. Tá? Então, parece que está funcionando. Agora você já sabe como fazer o programa para identificar se um determinado número é primo ou não.